Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus. Capítulo de número 10, aos Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Aos Hebreus 10, a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós acreditamos na doutrina bíblica da perseverança dos santos, o que significa dizer que aquele que é verdadeiramente salvo está seguro. Nossa salvação não é descartável, porque quem nos deu é Cristo e quem a preserva é Jesus, por sua contínua intercessão. E pela mesma razão, um verdadeiro crente também persevera no caminho do céu. Não apenas ele tem o céu por certo, mas ele não se desgarra do caminho do céu. Nós acreditamos que aqueles que apostataram, retrocederam, depois de haverem feito confissão da fé, nunca foram verdadeiramente salvos ou regenerados. Quando nós, porém, sustentamos a perseverança dos santos, nós não estamos dizendo que não haja a possibilidade de um crente circunstancialmente, momentaneamente, ter tido uma frieza na sua fé, podendo, inclusive, até ter deixado um tempo de estar na congregação e ter feito coisas de que depois, arrependido, se lamenta. Mas mesmo nessa circunstância, ele ainda está diferente do incrédulo. Ao pecar, ele sente uma profunda angústia e peso no seu coração, como disse Davi: enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão, Senhor, pesava sobre mim dia e noite. O meu humor tornou-se em sequidão de estio pelos ossos que tu esmagaste. Este crente, longe da congregação, ele sente falta, ele sente profundas angústias, e exatamente por isso é que ele acaba retornando, porque ele não se adapta ao mundo, não é mais do mundo. Pode ter enamorado-se momentaneamente do mundo, mas não foi absorvido por ele. E assim a Bíblia diz que o Senhor firma os passos do homem bom, que no seu caminho se compraz. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Não é ele que segura a mão do Senhor, ele soltou, por isso caiu.
mas o Senhor é que não soltou a mão dele. 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele não disse condicionalmente, se elas ouvirem a minha voz, como alguns interpretam. Ele afirmou que elas fazem isso, se são ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca jamais hão de perecer. Está lá em João 10. E ninguém as arrebatará da minha mão. O verdadeiro crente não retrocede, ele persevera. Nesse caminho de perseverança, ele pode ter tido atrasos, ele pode ter tido lapso, mas ele sente o impulso para ir adiante, para não ser reengolido pelo mundo. O que é nascido de Deus, diz o apóstolo João, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aos Filipenses, Paulo diz: eu estou certo de que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. No entanto, meus irmãos, de vários textos que usam contra o que cremos, os que admitem a possibilidade de um crente retroceder e perder-se, esse texto que eu li é para nós, é para a nossa perspectiva, o de maior dificuldade para responder. Ele aparenta ter uma vantagem muito grande para os que sustentam a possibilidade de um crente declinar e perder-se. Eu quero vos dizer como é semelhante, no final das contas, no sentido prático, não teórico, a doutrina calvinista da predestinação incondicional e a doutrina da perda da salvação. Os que admitem a perda da salvação, não sendo calvinistas, criticam o calvinismo dizendo: vocês dizem que Deus escolhe um ao léu, rejeita outro, de maneira que a salvação depende de um fator aleatório. Mas, meus amados irmãos, se eu acreditasse na perda da salvação, eu também colocaria um fator aleatório. Porque, veja só, se uma pessoa nessa visão estivesse viva hoje na igreja, servindo ao Senhor, e morresse, ela iria para o céu. Mas se ela continuar a viver, talvez amanhã ela se desvie. Então o que decide para ela, se ela vai para o céu ou para o inferno, é o dia da morte dela. Então são mais bem-aventurados aqueles que ao converterem-se logo morreram, porque não correram riscos. Se eu entender que um crente pode perder-se, então a continuidade da nossa vida é um risco para a nossa alma. E um desviado poderia dizer: porque Deus não me levou antes e eu teria ido para o céu. E aí a salvação passa a depender de um fator aleatório, a hora da morte. Para nós, entretanto, nós recebemos a salvação sem que tenha decorrido de uma eleição incondicional, no sentido calvinista. Nós cremos que o Espírito Santo nos atraiu, poderíamos ter resistido, mas acolhemos o chamado do Espírito, abraçamos a palavra, colocamos fé em Jesus, fomos regenerados. Mas uma vez salvos, não há nada que possa acontecer que tire a nossa salvação. Quando Noé entrou com sua família na arca, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Quando nós entramos em Cristo, Deus fecha a porta para que não retornemos ao mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, diz João, a vossa fé. Mas é importante que nós analisemos esse texto, porque ele parece dizer o contrário. E nós vamos fazer uma análise teológica do texto para entendê-lo bem, para que os irmãos saibam como explicar. Mas no final, também nós vamos dar uma orientação prática a esta mensagem, para que ela não seja apenas expositiva de pontos doutrinários,
mas diga respeito também à nossa conduta e à nossa ação. Veja só, a questão está aqui no versículo de número 29. Está a se falar daqueles que, depois de terem tido pleno conhecimento da verdade, pecaram voluntariamente. Essa palavra voluntariamente tem um sentido forte, porque, obviamente, todos os que pecam, pecam por livre vontade. Mas o voluntariamente aqui quer dizer que não foram pessoas que resolveram voltar ao pecado porque se sentiram tentadas, porque foram fracas diante da tentação. É como se fosse uma deliberação aberta de viver no pecado. São pessoas que repudiaram Cristo. Não são pessoas que, honrando Jesus, reconhecendo o seu amor, foram fracas, estão se lamentando em suas falhas, ou mantendo o respeito pela igreja do Senhor. Não. É aquela pessoa que, tendo tido o pleno conhecimento da verdade, por uma voluntariedade ampla, ou seja, independente de o pecado lhes atrair, elas deliberaram diretamente contra Deus e contra Cristo, que iam viver no pecado, antagonizando a verdade de Deus. Por isso que no verso 26 diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer, Jesus não vai morrer de novo por você. Trata-se de uma pessoa que, de forma tão deliberada, rejeitou o que Jesus Cristo fez por ela, preferindo abertamente o pecado. Ela o fez numa vontade tão deliberada que ela não tem mais elementos na sua vontade para retroceder para Deus. Ela cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai trabalhar mais no coração dela, porque já fez tudo que poderia ser feito por ela, e ela abertamente preferiu o pecado de maneira insultosa contra Deus, não como um fracassado que lamenta o seu fracasso, mas como alguém que empina o nariz diante de Deus. Esta pessoa, irmãos, portanto, não pode ser salva mais pelo sacrifício de Jesus, e aqui está dizendo que não vai haver outro sacrifício para que se abra uma outra porta de salvação para ela. Diz que a esta pessoa, verso de número 26, só resta uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo. A ela só resta a condenação, que há de devorar os adversários. Mas o texto problemático é o versículo 29, porque numa leitura superficial, nós poderíamos concluir que estas pessoas tinham sido salvas e agora haviam retrocedido. Diz aí no verso de número 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Alguém diz: pastor, eu posso admitir ter sido um falso crente, que esteve na igreja e agora, nessa sua ação deliberada, está pisando o Filho de Deus, está profanando o sangue do pacto, está cometendo agravo ao Espírito Santo que o estava atraindo para a graça. Mas a questão aqui é que diz que ele profanou o sangue do pacto com que foi santificado. E aí alguém pode dizer: esta pessoa então era crente, porque de acordo com o texto, o sangue de Jesus que ela está profanando é o sangue de Jesus com o qual ela havia sido santificada. Então ela foi santificada pelo sangue e agora o está profanando. É um crente que está a perder-se. Meus irmãos, há duas interpretações possíveis desse texto que irão contrapor-se ao argumento dos que asseveram que um crente possa perder a salvação. Gramaticalmente falando, o texto do versículo 29 admite
duas interpretações. A primeira delas é até aquela com a qual eu simpatizo mais. A segunda, igualmente possível pelo texto, eu prefiro a primeira, é, entretanto, uma que eu faço questão de expor, porque através dela eu tirarei as lições práticas que quero colocar para os irmãos nesta noite. Bem, uma primeira interpretação é de que quem foi santificado aqui não foi esta pessoa que está profanando o sangue. Quem foi santificado pelo sangue foi o próprio Cristo. Os doutores em grego admitem com consenso que é possível essa leitura, porque diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pesar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que ele quem? O Filho de Deus que eles pisaram, foi santificado. A tradução King James atualizada, QJA, coloca aqui um ele, com que ele foi santificado com E maiúsculo, para indicar tratar-se não da pessoa, mas de Cristo. Ela pisou o Filho de Deus e profanou o sangue com o qual o Filho de Deus, Jesus, foi santificado, não ela. Essa interpretação, todos admitem, é uma leitura possível. O texto gramaticalmente permite que seja assim. Agora, a grande questão é: em que sentido Jesus foi santificado pelo próprio sangue que ele derramou? Santificação, irmãos, é separação para alguma coisa. Santificação é uma consagração para uma finalidade, para uma missão e para um uso. Jesus, ele foi consagrado como nosso Salvador quando verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. Ali ele se separou dos demais homens para ser o Salvador dos homens, quando verteu o seu sangue por nós. Na mesma carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, nós vemos alusão a isso. No versículo 10, Hebreus 2:10 diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, note, consagrasse, quer dizer, santificasse, pelas aflições, quer dizer, pela cruz, o príncipe da salvação deles. Aqui está dito que Deus consagrou Jesus através das aflições, através do sacrifício da cruz, como o príncipe da salvação deles. Em Hebreus, capítulo de número 4, aliás, capítulo de número 5, Hebreus capítulo 5, versículos de números 8 e 9, diz assim: aquele que era filho, Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Note, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Por que ele aprendeu a obediência? Deus não precisa obedecer, porque Deus comanda, mas Jesus, sendo Deus, se fez homem, e como homem aprendeu a obediência. E seu ato máximo de consagração e obediência foi a cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele aprendeu a render a sua vontade enquanto homem. Ele aprendeu a submeter a sua vontade, portanto, nesse sentido, a se santificar para a cruz. Ele, obviamente, não queria, como homem, morrer, mas se colocou à disposição do Pai para isso. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Na cruz houve uma submissão em consagração à vontade de Deus. E ali ele, havendo sido consumado, tornou-se causa de eterna salvação. Em Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 12,
Fala de Jesus entrando no santuário celeste, depois da ressurreição. E diz que ele entrou lá não por sangue de bodes e bezerros, Hebreus 9:12, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso quer dizer que Jesus entrou como sumo sacerdote no céu através de seu próprio sangue. O seu sangue o consagrou como sumo sacerdote. Ele foi distinguido como sumo sacerdote, distinguiu-se dos sacerdotes, inclusive terrenos, porque como eles não se apresentou com sangue de touros e de bodes, mas com o seu próprio sangue. É curioso que no Velho Testamento, na consagração do sacerdote para o ofício, isso se fazia com o uso de sangue. Veja lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 29, versículo 21, veja a consagração de Arão, como era com sangue. A santificação de Arão era com sangue. Êxodo 29, 21 diz: então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o aspergirás, quer dizer, derramarás sobre Arão, que era o sacerdote, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, que eram também sacerdotes, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e a veste de seus filhos com ele. O sacerdote no Velho Testamento era santificado com sangue. Veja o que Jesus disse lá em João, no capítulo de número 17. João, capítulo de número 17, na oração sacerdotal, verso 19. Jesus, orando ao Pai, diz: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus diz que ele a si próprio se santifica, indo para a cruz, para que nós sejamos santificados na verdade. Então, uma leitura que resolveria todo o problema seria essa. Aqui está se falando de pessoas em Hebreus 10, que pisaram o Filho de Deus e profanaram o sangue do pacto com que ele, o Filho de Deus, foi santificado. Mas gramaticalmente possível, irmãos, mas gramaticalmente falando, irmãos, é possível também entendermos o ele aqui como sendo a pessoa. Seria possível alguém dizer aqui que esse texto significa o sangue profanado foi o sangue com que este que profanou foi santificado? Poderia. É gramaticalmente aceitável também. Vamos, por um momento, aceitar essa segunda leitura, hipoteticamente, para ver como, mesmo sendo ela aceita, nós ainda teríamos resposta a dar. Vamos ler no sentido que eles gostariam que nós lêssemos. Esta pessoa apóstata profanou o sangue da aliança com que ela havia sido anteriormente santificada. Vamos entender o que seria para uma pessoa ser santificada pelo sangue de Cristo. Porque, inclusive, quando nós lemos a Bíblia, nas outras epístolas, nós não ouvimos falar de alguma santificação através do sangue de Cristo. Nós ouvimos falar de justificação pelo sangue, ouvimos mencionar santificação através do Espírito Santo em nós. Então, que santificação do Espírito seria essa, se eu entendesse como se referindo à pessoa que apostatou? Vamos ver Hebreus, capítulo de número 13.
Hebreus 13, versículos de números 12 e 13. Diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, portanto dá para interpretar lá que seja aquela pessoa, o texto restante de Hebreus fala de alguma santificação pelo sangue, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Entendamos isso aqui. Essa carta, irmãos, aos Hebreus se destinava a uma comunidade de judeus. O autor da carta era judeu, os destinatários eram judeus. E o que nós vemos é que estes judeus aqui, pelo menos nominalmente, haviam abraçado o evangelho. E já não frequentavam mais o templo para o ofício sacerdotal. Já souberam que os animais sacrificados não poderiam expiar pecados. Eles entenderam que eram prefigurativos e que o sacrifício de fato expiatório era o de Cristo. Os destinatários desta carta tinham, portanto, se separado da sua comunidade judaica, do sistema cerimonial, sacrificial judaico, e eles haviam formado uma comunidade à parte de judeus, que agora professavam o evangelho. É por isso que ele está dizendo aqui, o autor da carta, que Jesus, para santificar pelo seu sangue um povo, uma comunidade, é uma santificação relativa a Israel, para separar dentre os judeus a sua comunidade. Jesus morreu fora da porta de Jerusalém, portanto, fora da rede de influência dos sacerdotes. É querendo dizer que a morte de Jesus foi fora dos sistemas sacrificiais. A simbologia que ele quer usar é isso. Jesus morreu fora da porta de Jerusalém, morreu fora dos limites, dos domínios sacerdotais, morreu fora do sistema judaico. Aí ele diz no verso 13, saiamos, pois a ele, quer dizer, é um convite para que os judeus saiam também desse sistema sacrificial de animais, para formarem um povo. Note que aqui não se fala de santificação individual, se fala de santificação de um povo, para separar, para consagrar um povo, para distinguir um povo dentre os demais judeus. Jesus morreu fora da porta, e nós devemos sair fora. Se fôssemos judeus como eles o eram, deveríamos sair fora da porta, dos limites do sistema sacrificial, para pertencer a uma comunidade que já não mais está endossando esses sacrifícios da lei, mas que entende que Jesus foi o cumpridor. Obviamente, quando o autor da carta diz para que nós saiamos fora do arraial, para que aqueles judeus saiam fora do arraial, ele os está convidando a uma legítima conversão. Mas suponhamos que alguém tenha entendido intelectualmente que os sacrifícios já não valem mais, que só o sacrifício de Jesus é que vale, mas sem ter entregue a vida a Jesus, resolveu só em termos de comunidade abandonar a comunidade dos judeus, que ainda mantém a confiança nas cerimônias e rituais, e resolveu entrar nessa comunidade cristã. De certa maneira, ele teria sido santificado também. Santificado porque santificado aqui não é uma obra interna, como a santificação do Espírito Santo, que muda o nosso ser. Santificado quer dizer distinguido, consagrado. A ideia desta carta aos Hebreus sobre santificação é uma ideia judaica do Velho Testamento, de santificação como separação de um contexto para devotar-se a outro. Então ele está convidando pessoas para saírem com o coração, para formarem a comunidade cristã,
mas mesmo os que não saíram com o coração, mas entenderam que os sacrifícios da lei não valem mais e entraram nessa comunidade, eles foram santificados pelo sangue de Cristo, no sentido de que há uma demarcação entre a comunidade em que eles estão e a comunidade do restante dos judeus. E o que distingue é que ele está na comunidade que entende que o sangue de Jesus é que purifica de todo o pecado. Agora, vamos ver como isso que eu estou falando tem sentido dentro do contexto da carta aos Hebreus. Essa carta, como eu disse, ela usa a linguagem que o judeu compreendia. E o judeu tinha uma noção de santificação cerimonial. Por exemplo, em Hebreus 9, a partir do verso de número 18, diz assim: por isso também o primeiro testamento, o pacto da lei, não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e risopo e aspergiu tanto o mesmo livro como o povo. Quer dizer, Moisés pegou dos sacrifícios dos animais e com o sangue do sacrifício ele molhou o povo, dizendo, versículo 20, este é o sangue do testamento que Deus vos tem dado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Note, quando ele aspergiu sangue sobre vasos, sobre pratos, esses vasos não tiveram uma mudança, continuavam do mesmo jeito. Apenas pelo sangue que lhes fora aspergido, eles estavam destinados a uma outra finalidade. Estas pessoas do Velho Testamento sobre as quais Moisés aspergiu sangue, elas foram consagradas para Deus, mas nem todos ali eram crentes. Se nós acompanharmos lá a peregrinação dos judeus no deserto, nós vemos que muitos deles não eram crentes. Inclusive a Bíblia diz, tendo Deus tirado do Egito um povo, depois destruiu lá os que não creram. Mas cerimonialmente, o sangue foi aspergido sobre todos eles. Cerimonialmente, todos foram separados pelo sangue, no caso não de Cristo, dos animais. Aí o verso 22 diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aqui em Hebreus 9,13 diz assim, porque se o sangue dos touros e bodes, do Velho Testamento, da lei, dos ofícios sacerdotais, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. Note, um judeu que oferecia sacrifícios, mesmo que ele não fosse crente, mesmo que o fizesse hipocritamente, na medida em que ele estava dentro do sistema cerimonial da lei, a oferecer um sacrifício, ele era, nos termos mencionados aqui, santificado quanto à purificação da carne externa. Ou seja, ele era identificado entre o povo como um que havia sido purificado, embora no coração pudesse não ter sido. A linguagem da carta aos Hebreus é a linguagem do judaísmo, é a linguagem do pacto, da lei. E, portanto, santificar pelo sangue aqui é estar na comunidade relativa a esse sangue. Os judeus que ofereciam sangue de touros e de bodes, enquanto isso durou como prescrição divina, eles estavam sendo consagrados, santificados, dentro daquele sistema cerimonial, distinguido dos outros povos que não tinham isso. Embora muitos dali que estivessem oferecendo sacrifício, não eram verdadeiramente crentes. A purificação era só quanto à carne, quanto à identificação exterior. Esse aqui é do povo de Deus. Assim também, irmãos, uma pessoa, na linguagem do autor da carta aos Hebreus, que deixava o sistema judaico e entrava numa comunidade cristã, sendo um crente de verdade ou não,
ele estava entrando numa comunidade que apresentava-se a Deus em adoração com base no sangue de Cristo e não com base no sangue dos animais. Então, quanto à purificação exterior, quanto à identidade, ele havia sido santificado, separado dos outros judeus, como alguém que está na comunidade que se baseia no sangue de Cristo. O que não quer dizer que ele tivesse sido regenerado. Nós temos na Bíblia várias vezes a noção de santificação por associação, daqui a pouco eu vou falar. Mas se nós lermos a carta aos Hebreus, a preocupação do autor era com pessoas que estavam dentro da comunidade cristã e retrocediam para o judaísmo. Voltavam para o judaísmo deliberadamente, voltavam a oferecer sacrifício de animais, por isso que elas profanaram o sangue de Cristo. Zombavam do sangue de Cristo, porque sabendo de que o sangue de touros e de bois não perdoava os pecados, elas iam de volta para lá, abandonavam a comunidade cristã. E a ideia do autor da carta é que estas pessoas que estavam retrocedendo estavam no meio, mas não eram crentes. Veja Hebreus capítulo 3, eu vou ler o 19, para depois seguir aí no capítulo 4, que está em linha contínua, e ver os primeiros versículos. Ele diz assim, no verso 19, e vemos que não puderam entrar, os judeus que saíram do Egito e foram incrédulos, eles não puderam entrar na terra prometida por causa de sua incredulidade. Note, esses aqui que não entraram na terra prometida por sua incredulidade faziam parte do povo. Cerimonialmente eram santificados pelo sangue de touros e de bodes, mas não entraram porque eram incrédulos. Aí segue aí, capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Aí ele está dizendo para aquela comunidade, e agora eu temo também, que no meio de vocês esteja gente que não entrou de fato. Tem gente que está voltando para trás. Esses que ele está dizendo que não entraram na promessa, mas estavam naquela comunidade, e que estavam agora voltando para trás, eram crentes. Veja o que ele segue dizendo. Versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ele está dizendo àqueles dentre os judeus que estavam lá na comunidade, mas não entraram na terra prometida, eles receberam as promessas, receberam a palavra, mas não tinham fé. A palavra não se misturou com a fé deles, eles só ouviam, eles só se submetiam passivamente aos rituais, mas eles não tinham fé. Então o autor da carta diz, eu estou com medo de que aconteça a mesma coisa agora, nessa comunidade que vocês têm, separada do sistema judaico, que alguns não errem as promessas de Deus, retrocedam de volta para o judaísmo, sejam como eles, ou seja, pessoas que ouvem a palavra, mas não misturaram a palavra com a fé. Eles não têm fé, eles só estão lá ouvindo, mas eles não têm a fé salvadora. É por isso que retrocedem, é por isso que a palavra nada lhes aproveita. Em Hebreus 3:12 diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quando ele diz irmãos, aqui não é irmãos em Cristo, era a maneira como um judeu chamava o outro. Paulo, nos seus discursos, lá em Atos, ele dirigindo-se aos judeus, diz, varões e irmãos. No dia de Pentecoste, os contritos que ouviram Pedro disseram, o que faremos, varões e irmãos? Os judeus se chamavam de irmãos. Mas ele está dizendo, vede, irmãos, filhos de Abraão, que não haja entre vós um falso, com um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Note, ele está dizendo que antes dessa pessoa se apartar de Deus, no sentido de se apartar da comunidade onde Deus está, ela já teria um coração mau e perverso, estaria no nosso meio com um coração mau e perverso. Ele diz, cuidem para que não haja alguém entre vocês como um falso crente de coração mau e perverso. Esse daí é o que vai acabar se apartando do Deus vivo, que está na igreja, se apartando da presença de Deus que está na igreja. Há uma noção hebraica, irmãos, de santificação por associação. Veja, por exemplo, em Mateus,
capítulo de número 23, a partir do verso de número 17. Jesus fala e diz: insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus diz que o ouro é santificado porque está dentro do templo, por associação. Jesus diz que a oferta é santificada pelo altar onde ela é colocada. Note, não é que a oferta tem uma transubstanciação, é a mesma coisa, mas por associação com o altar ela fica santa. O ouro é o ouro comum, mas por associação com o templo fica santo. De certa maneira, aqueles que estão no nosso meio, irmãos, se não são crentes, eles estão onde Deus se faz presente. Eles estão, de alguma maneira, sob uma influência divina, mesmo não tendo se convertido, se estão entre nós, porque eles estão presenciando a glória de Deus naqueles que pelo sangue de Jesus estão se aproximando de Deus em adoração. Por isso que os nossos filhos, mesmo muitas vezes não sendo crentes, nós queremos mantê-los dentro da igreja, porque a gente sabe que tem uma influência santa. A gente sabe que se eles se desgarrarem em definitivo daqui, ficarão expostos ao mal. E aqui, embora ainda não tenham se convertido, eles estão sob uma influência. Mas há muitos que estão, irmãos, nessa situação, no nosso meio, vendo as coisas de Deus, experimentando indiretamente as coisas de Deus, na medida em que Deus está presente, e que não vão ser salvos. Lá em Hebreus 6 fala daqueles que participaram do Espírito Santo, não foram habitados pelo Espírito Santo, mas participaram, no sentido de estarem no lugar onde o Espírito Santo estava operando e agindo, e depois retrocederam. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, Jesus fala disso. Lucas 13, a partir do versículo de número 26, diz assim: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Os falsos crentes vão dizer: Senhor, estava lá contigo, comemos e bebemos contigo. Tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Haverá muitos que vão dizer: mas Senhor, eu vi a tua presença, eu estava lá quando no culto a tua manifestação ocorreu, eu senti a presença do Senhor no ambiente. Jesus vai dizer: mas eu nunca vos conheci. Como estes aqui, comemos com o Senhor, estivemos sob sua influência, tu nos ensinava nas nossas casas. Mas Jesus disse: eu não vos conheço, não sei de onde sois. Para ficar mais claro ainda, irmãos, o que eu tenho para dizer, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Lá em Êxodo, capítulo de número 12. Nós todos sabemos que os judeus foram distinguidos dos egípcios, nesse sentido, santificados, sacrificando o cordeiro pascual e pondo o sangue do sacrifício nos umbrais de suas portas. O anjo da morte passou visitando a casa dos egípcios e matando os primogênitos. Mas quando via a marca de sangue nos umbrais das portas de um hebreu, não entrava lá. Eles foram distinguidos, santificados pelo sangue. Mas os irmãos sabiam disso? Lá no Egito, não só tinham egípcios e judeus, não. Tinham outros estrangeiros também oprimidos lá. Eram minoria, mas tinham outros também. Esses outros estrangeiros escaparam da visita do anjo da morte. Então, de duas uma: ou eles entraram na casa de um judeu e foram protegidos lá dentro, ou algum judeu misericordiosamente pegou o sangue e colocou nos umbrais da porta da casa dele, para o anjo da morte não entrar. A Bíblia Sagrada diz em Êxodo 12,
na partida dos filhos de Israel do Egito, verso 38, o seguinte: e subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Essa mistura de gente, essa gente misturada, eram uns poucos de um lugar de outro que também estavam subjugados lá no Egito. A comemoração dos judeus da Páscoa vai desde do momento do sangue nos umbrais da porta até a saída. Se estes aqui estavam na saída, eles também foram protegidos de alguma maneira pelo sangue nos umbrais das portas. Todos os teólogos concordam que eles foram protegidos. Inclusive, esse povo misto que acompanhou os judeus foi um grande embaraço para os judeus no meio do caminho. Eram eles que ficavam toda hora incutindo coisa no povo. Olha, lá no Egito a gente tinha muita coisa, aqui não tem. Como eles não se firmavam naquelas promessas, eles ficavam toda hora retrocedendo em seus corações para o Egito e sendo um problema para a nação de Israel. Mas eles foram abençoados por associação. Por associação com os judeus, o anjo da morte não visitou a casa deles e ceifou os primogênitos. Por associação com os judeus, eles saíram do Egito e caminharam no deserto. De certa maneira, eu posso dizer que eles foram santificados pelo sangue, mas eles não eram do povo de Israel. Nós podemos, irmãos, ainda ilustrar com mais 2 exemplos no Novo Testamento. Veja Simão, o mago. Simão, quando Filipe pregou em Samaria, a Bíblia diz que muita gente creu e foi batizada, e até Simão creu e foi batizado. A Bíblia não faz nenhuma discriminação entre ele e o restante do povo, para dizer que ele não era crente de verdade. Ele creu, ele foi batizado também, está em pé de igualdade com o povo. Mas a Bíblia nos dá os elementos para a gente concluir que ele não creu da maneira certa. Ele não creu de forma salvífica. Primeiro é dito que ele era um homem que fazia artes mágicas, enganava todo mundo, era tido como uma grande pessoa ali. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele viu os milagres que Filipe fazia, ele estava atônito e queria seguir Filipe para onde Filipe ia. O negócio dele era os milagres de Filipe. Logo depois, Pedro e João chegam lá para orar pelas pessoas, para que elas sejam batizadas no Espírito Santo. Simão não se apresentou para receber essa oração, ele não foi batizado no Espírito Santo, porque não era crente. Mas ele viu que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e ele quis ter essa mesma capacidade, e ele ofereceu dinheiro. Ele não era crente. Inclusive Pedro diz que ele não era crente. Pedro diz: tu estás em fel de amargura, em laço de iniquidade, ora a Deus para ver se porventura ele te perdoa. Mas tecnicamente é dito por Filipe que ele creu, no sentido de fazer uma profissão de fé exterior, e foi batizado, estava lá, mas ele não era salvo. Em João 6, Jesus prega uma mensagem de salvação, a mais ostensiva mensagem de salvação que temos relatada na Bíblia. Aí depois que Jesus prega salvação, muitos dos seus discípulos, a Bíblia diz, não queriam mais segui-lo. Note, tecnicamente, quando nós falamos de discípulos, imaginamos um verdadeiro discípulo. Quando Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ele estava querendo ordenar para que fizéssemos discípulos de coração. Mas ocasionalmente pode aparecer um discípulo só de ouvido. A Bíblia chama aqueles que, quando Jesus pregou sobre salvação, recuaram de discípulos. E muitos dos seus discípulos já não mais o seguiam. E aí Pedro disse: Senhor, dura esta tua pregação. Jesus disse: quer se retirar também? Vocês querem se retirar também? Mas aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Esses eram os verdadeiros crentes. Mas note, a Bíblia chama de discípulos porque eram discípulos de ouvido, eram aprendizes, mas não discípulos do coração. Fala que Simão creu, porque creu de alguma maneira, não de forma salvífica. Se batizou, porque se batizou, ainda que não tivesse a experiência de salvação. Aqueles que se identificam com a igreja, que se aproxima de Deus pelo sangue de Jesus, de alguma maneira, estão distinguidos de outras comunidades por estarem na comunidade que é marcada pelo sangue. Ainda
que sejam gente misturada, como diz aqui o texto, ainda que não sejam verdadeiramente crentes no Senhor. Essa ideia de uma santificação por associação não tem só o lado negativo, irmãos. Tem gente que estava no nosso meio e não era de nós, que estava associado, mas não tinha se convertido. Como eu disse, aqueles que se associam a nós estão protegidos, de alguma maneira. Aquela gente misturada que acompanhou o povo de Israel, participou da libertação, do jugo de Faraó. E muitos que estão entre nós, ainda que não convertidos, só por estarem vindo, eles estão sendo abençoados pela presença de Deus que se revela aqui. Sendo que se não se converterem, isso não será bastante. Irão dizer, estive lá, vi a tua presença, mas Jesus vai dizer, mas eu não conheço. Mas nós temos um outro lugar na Bíblia, em que se fala de santificação por associação, que me chama a atenção. É dentro da família. Veja o que a Escritura diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, 1 aos Coríntios 7. A partir do versículo de número 12. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O apóstolo Paulo está dizendo, você é crente, é casado com uma mulher incrédula, você é uma mulher crente casada com um homem incrédulo, não deixe, não abandone a sua casa, porque você vai santificar. É uma santificação por associação, não é a conversão do marido. Você vai santificar o marido. O marido crente que permanecer, vai santificar a mulher. E os filhos que de outra sorte seriam imundos, agora são puros. Meus irmãos, se tem um crente na família, o lar é cristão. Porque aquele crente ali estaca a presença de Deus naquele local. Basta um crente. É como se ele estivesse dizendo, se você sair, você vai entregar o seu marido incrédulo, sua mulher incrédula, para ficar sem freios, numa vida dissoluta, além de o divórcio não ser permitido. Mas se você ficar, você vai ser uma influência com as suas orações. Você vai ser uma influência com o seu testemunho. Meus irmãos, ao longo da minha convivência, depois de convertido com meu pai e com a minha mãe, eu fico impressionado. Porque no primeiro momento eu fui perseguido fortemente pelo meu pai, pela minha mãe, e depois de um tempo eles ficaram parecidos com crente. Minha mãe considera que os crentes estão mais de acordo com a palavra do que os católicos. Ela é contra o purgatório, ela é contra missa de sétimo dia. O meu pai, ele tem ouvido o evangelho e tem até professado fé, e eu acredito que Deus está ali trabalhando e a sua salvação está sendo concedida. Mas meus irmãos, no início, quando eu me converti, o meu pai me perseguia, proibia de eu ir para o culto. Aí a minha irmã mais velha começou a me observar. E ela começou a, curiosa, me perguntar, Glauco, o que aconteceu contigo? Que negócio é esse? Como você agora é diferente? Me explica aí como é esse negócio na Bíblia. E ela tinha aquela admiração profunda, até que me acompanhou para a igreja e aceitou Jesus. Ela era a mais velha. E os meus familiares diziam, como é que pode a Geisa, a mais velha, seguindo aí o menino mais novo. A minha irmã do meio,
me considerava radical e fanático e queimava a minha imagem para a vizinhança toda, dizia que eu era uma pessoa exagerada demais, radical demais. Mas um dia, ela foi quebrada e disse: eu quero ir para a igreja. Ela aceitou Jesus e saiu indo de vizinho em vizinho, dizendo: ele estava certo, ele estava certo, ele estava certo. A nossa presença, irmãos, traz uma influência dentro do nosso lar, dentro da nossa família, através da nossa oração, através do testemunho. No primeiro momento, é como Jesus diz: é nora contra a sogra, é pai contra filho, filho contra pai, mas fique lá dentro, meu irmão. Seja obediente e seja santo, que a sua santidade vai reluzir, vai influenciar aquele ambiente para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós podemos observar alguns testemunhos interessantes. O pastor Takayama contou uma vez o testemunho de como ele havia se convertido e a sua família foi alcançada. Ele conta que a família era budista, eles eram provenientes do Japão, sua família ancestral, e ele aceitou Jesus quando estava fazendo medicina. E o pai passou a achar esquisito aquilo. E o pai o perseguiu com toda a força, disse: você não pode seguir esse caminho. E o expulsou de casa. E ele saiu de casa, foi expulso, começou a pregar o evangelho, se preparou, foi depois ordenado pastor. E ele conta que um dia ele disse: eu vou voltar na minha casa. Eu vou pedir ao meu pai para ver a minha mãe. Se ele não me deixar entrar, que pelo menos minha mãe saia para que eu possa falar com ela. E então ele foi para casa. Quando ele chegou próximo da casa, o pai estava lá na porta. E ele se tremeu e disse: eu vou lá, eu vou andando, não vou desistir, eu vou pedir. E quando ele chegou cara a cara com o pai disse: a paz do Senhor, meu filho. Eu fiquei tão impressionado com tudo que você deixou para trás por essa fé, que eu fui numa igreja e eu entreguei a minha vida a Jesus. Aleluia. Nós temos que ser uma bênção, irmãos. Deus diz para Abraão: sê tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui no texto, a ideia de santificação por associação, inclusive dos filhos como imundo ou santos, é judaica também, é do Velho Testamento. Paulo está usando uma linguagem típica do Velho Testamento, porque aconteceu uma situação, irmãos, do Velho Testamento, que eu vou relembrá-los. O povo de Israel se misturou com os outros povos em idolatria, e foi severamente punido, levado cativo para a Babilônia. Passou lá anos no cativeiro, depois eles voltaram. Quando eles voltaram, os líderes da nação, servos de Deus que queriam reconstruir os muros, reconstruir o templo, eles estavam preocupadíssimos que aquele povo não errasse de novo, se misturando com as idolatrias dos povos estrangeiros. E eles se surpreenderam porque eles viram que muitos do povo que estavam ali, que tinham voltado, tinham casado com mulheres que não eram do povo de Deus. Veja lá o que diz Esdras. Esdras, capítulo de número 10, a partir do verso de número 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras.
E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Eles então foram chamados a mandar embora as mulheres estrangeiras. Aqui em Neemias também nós temos algo relacionado, Neemias capítulo 13, a partir do verso 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdonita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis as vossas filhas a seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Naquele momento a postura de Esdras e Neemias foi uma postura radical. Eles disseram: não vamos permitir que isso aconteça, não vamos estragar tudo de novo. Salomão se corrompeu com as mulheres estrangeiras, dispersam, se separem. Porque, meus irmãos, na época do Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles como nós temos agora. Eles não tinham graça santificante como nós temos agora. A preocupação de Deus com o povo de Israel era aquele povo se preservar das outras nações. Aquele povo vivia na retranca para não se preservar. Deus orientou para eles não comerem certos animais, comerem outros, para que quando eles fossem levados em cativeiro, eles enojassem os animais que os outros povos comiam e não participassem de suas mesas e mantessem ali separação. Deus foi preparando porque sabia que eles eram vulneráveis, eles não tinham um poder santificante interior que nós temos, então eles tinham era que vigiar, eles tinham era que se guardar. Por isso a lei estabelecia pena de morte para que ninguém seguisse o exemplo do que havia pecado. E por isso, meus irmãos, naquele momento eles tinham que mandar as mulheres embora, porque as mulheres é que iam influenciar eles, os filhos com elas seriam filhos imundos. Mas quando nós chegamos na graça é diferente. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja não é pensada como a nação de Israel, só para se guardar no meio de um cerco de paganismo. Pelo contrário, a igreja, porque tem o poder de vencer, ela foi enviada aos povos, e de pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Jesus não mandou que nós ficássemos num gueto. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. E agora a ordem não é: dispersa a mulher incrédula com a qual você era casado antes de se converter. Não, não é ela que vai lhe trazer imundície como as de Salomão lhe trouxeram. Você tem o Espírito Santo, é você que vai santificar. Os seus filhos não vão ser imundos, vão ser santos. Nós temos, irmãos, um exemplo dessa mudança paradigmática quando Jesus começou a curar leprosos. Porque o leproso era assim: quem tocava nele ficava impuro, mas quando Jesus tocava no leproso, Jesus não ficava impuro, o leproso é que ficava puro. A mulher em período da menstruação era impura, se tocasse tornava alguém impuro. A mulher com fluxo de sangue tocou nele, ele não ficou impuro, mas ele disse: de mim saiu poder, saiu virtude. Aleluia. A igreja é para influenciar este mundo. Jesus disse: vós sois o sal da terra. O sal é para estar na comida e lhe trazer gosto. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E luz não é para ficar debaixo de alqueire, de vaso, de cama, mas no velador para alumiar toda a casa. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Obviamente que nossa presença, irmão, santificante, num primeiro momento causa tumulto. Lutero disse: onde o evangelho verdadeiro for pregado, tem tumulto. Diziam de Paulo: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Paulo pregava numa sinagoga, era expulso da sinagoga. Paulo ia para o Areópago, alguns se convertiam em uma confusão grande. Também acontecia.
pregou lá em Éfeso, os que viviam da idolatria, da economia, do culto à deusa Diana, quase lincharam o apóstolo Paulo lá. Onde o evangelho chega, tem tumulto, mas o crente insiste e transforma. O crente insiste e transforma. Tem tumulto, mas o tumulto é porque o reino está chegando. O reino de Deus está chegando ali. Nós temos que entrar para mudar, irmãos. Nós temos que entrar para transformar o ambiente. De nós exala o bom aroma de Cristo, dos que se salvam e nos que se perdem. Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele creu, levou Paulo para a casa dele, toda a casa dele creu e alegrou-se no Senhor. Ele foi a porta, ele foi uma influência. Você tem que ser uma influência, crente. Eu, irmãos, estou incomodado, porque eu vejo hoje crentes dentro das escolas só tentando segurar as pontas. Parece que o mundo é que está querendo evangelizar o crente com o evangelho falso deles. Incutir ideologia de gênero, incutir coisa de aborto, vindo para cima de nós. Espera aí, irmãos, está errada a ordem, é a gente que tem que ir para cima. É a gente que tem que ir para cima. Crente se junte com outro crente na sua escola e comece a pregar, e comece a cantar louvores, e comece a orar. Santifica a tua casa, santifica a tua escola, santifica o ambiente em que tu entra. Aleluia. Se junta com outro crente lá no teu trabalho e muda o ambiente de trabalho. A igreja não é para ficar recuada, irmãos. Nós não somos como os judeus do velho pacto, só não deixar que eles nos influenciem. Nós temos, irmãos, a unção para ir transformando por onde formos. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que eu saiba, a porta não anda para vir para cima da gente, é a gente que vai andar para cima das portas e passar por cima. Aleluia. Meus irmãos, é hora de as praças ouvirem a nossa voz novamente. É hora de os ônibus ouvirem a nossa voz. É hora de escolas e universidades saber que tem crente ali naquele lugar. Saber que tem profeta em Israel. Que tem bálsamo em Gileade. Aleluia, eu quero ver impacto evangelismo, irmãos. Eu não quero ver só coisinha mística aqui dentro, não. Eu quero ver crente saindo aí, marchando e abalando o mundo. Dr. Robert McAllister teve uma visão lá no Canadá, veio para o Brasil, foi a única que ele disse ter tido. E aqui, meus irmãos, ele impactou o Brasil. Manuel de Melo entrou no quarto, passou o dia trancado lá, teve uma visão. Ele disse que foi a única que ele teve na vida dele. Saiu de lá e foi usado poderosamente em cura divina. O Dr. McAllister dizia: se você ler na Bíblia vai ver que são poucas visões. Pedro tem aquela lá dos lençóis, Paulo tem 2 ou 3 ao longo de toda a vida, mas toda visão era para ter efeito imediato e na obra. Na obra. Na obra. Dom espiritual é para a obra, irmãos. Lá em Atos 13, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os teus chamados. Manda os homens aí. Paulo diz: de lugar em lugar onde eu chego, o Espírito Santo diz que vai haver tribulação, preparando Paulo para os tumultos que iriam acontecer naquele lugar. Era obra, era obra. Pedro estava lá tendo uma visão dos animais impuros. Logo depois ele desce de lá e é tudo bem retilíneo. Ele vai para a casa de Cornélio, prega e se convertem lá. Paulo tem uma visão do homem macedônio, dizendo: passa para cá e ajuda-nos, vai para lá, e o avivamento acontece. Por isso eu quero saber a divisão que tenha resultado. Eu quero saber você receber uma orientação, dizer: pastor, eu fui ali e teve resultado. Essa igreja começou quando eu li lá em Gênesis. Estava na minha casa e estava lendo lá. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali o Espírito Santo falou comigo: sai dessa denominação que está arruinada que você está, e vai pregar o Evangelho. O Senhor vai te constituir um povo que segue a palavra retamente. Meus irmãos, eu saí de lá e eu desci aqui pela Padre Antonino, andando sozinho, cheio de folheto na mão, ninguém comigo. E alcancei logo 3 que me ouviram, que estavam no primeiro culto, e tomaram alguma decisão, embora alguns não permaneceram, e começou aqui, teve resultado.
Um dia eu estava em casa e o Espírito Santo falou que iria ter uma obra lá no Mucuripe. Eu saí de casa andando longe, fui andando até o Mucuripe, comecei a distribuir folhetos e evangelizar, e apareceu um irmão da Assembleia de Deus, e você é o pastor Glauco? Eu disse, sou. Ele disse, pastor, estou vendo que você está evangelizando aqui, lá na sua igreja tem uma pessoa que tem um caminhão. Eu disse, tem, pois então fale com ele para levar as coisas aqui da minha casa, que eu vou morar no interior, que eu deixo a minha casa para você pregar o evangelho. E começou, irmão, e começou. Eu quero ver resultado, eu quero ver direção, eu quero ver impacto sobre este mundo. Aleluia. Tem igreja liberal cantando nas universidades, orando nas escolas. E nós, irmãos, e nós que temos a sã doutrina, cadê os jovens? Não é só passeio, não é só interno, não é só gueto, não. Eu quero ver um exército que marche lá fora. Nós temos o poder de transformar ambientes, de mudar corações, de influenciar vidas. Vamos ficar de pé. Soberano Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Derrama do Teu Espírito, meu Deus. Que o cálice transborde, que a unção flua, o aroma de Cristo se exale, e que Teu povo leve isso lá para fora, meu Deus. Nós queremos ver direção do Espírito, com resultados, com almas salvas, redimidas, transformadas. Que cada crente, meu Deus, seja uma influência santa na sua casa, um santificador do ambiente, Pai, em nome de Jesus, amém. Se nessa noite houver alguém que ainda não é crente, não tem certeza da sua salvação, e quer entregar seu coração a Cristo, levante sua mão, e nós vamos orar. Deus abençoe, meu irmão. Vem aqui à frente. Eu peço que algum irmão, alguma irmã acompanhe o nosso irmão até aqui, que quer entregar a vida ao Senhor Jesus. Se houver mais alguém que quer entregar a vida a Jesus, levanta a tua mão, meu irmão. Você que ainda não veio, algum irmão pode acompanhá-lo. Se houver mais alguém, talvez alguém que esteja afastado, desviado, quer se reconciliar com o Senhor, diz, basta, eu quero seguir Jesus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, junte-se ao nosso irmão que está aqui, e nós vamos orar por você nessa noite. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Hoje é dia de salvação, é dia de reconciliação. Saia de onde você estiver, você que precisa entregar o coração a Cristo, você que precisa se reconciliar hoje com o Senhor, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem mais nessa noite? Quem mais precisa entregar o coração a Cristo? Quem mais precisa se reconciliar com Deus? Saia de onde você estiver e venha aqui à frente para nós orarmos pela tua vida. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos nossos irmãos e irmãs, Senhor, que estão aqui, que neste ato, meu Deus, estão se apresentando diante do Senhor em oração. Ó meu Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, buscando do Senhor, meu Deus, o perdão que vem pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz do Calvário. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, lhes mude o coração, lhes dê, meu Pai, santidade, lhes transforme, meu Deus, os pensamentos e as inclinações, que nesse momento lhes sejam asseguradas, ó Pai, a certeza da vida eterna, a herança de Deus. Que saibam agora que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que a paz do céu lhes desça ao coração e lhes encha a alma, Senhor. E que sigam, ó Pai, para a Tua glória, fazendo a Tua obra e amando e aprendendo a amar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Pegou de novo aí.